O pai dos pobres, Luiz Inácio, é aquele que promete cerveja e picanha. Ele é tão bonzinho. Seu amor aos pobres é tão grande que, entre tributar os mais ricos e as grandes heranças, ele opta por tributar com o imposto de renda quem ganha um salário mínimo e meio. E diz que culpa de Bolsonaro. Manciro é que é elitista e coronel, não é mesmo? Segundo Luiz Inácio, não dá para tributar os mais ricos, os seus parceiros. Por quê? Porque isso garantiria a fuga de capitais. Enquanto Lula promete cerveja e picanha, não faz a necessária reforma tributária, nem mesmo, por exemplo, cancela e revoga as reformas que só prejudicam o trabalhador, como as reformas previdenciária e trabalhista, e diz que não pode tirar a tributação do imposto de renda dos mais pobres, sendo que prometeu que iria isentar até 5 mil reais e vai colocar culpa do exercício anterior que colocou essa coisa no orçamento do pobre. Mas engraçado, cadê o PT para falar isso em campanha? E isso não foi falado, isso não foi comentado, sabe por quê? Porque enquanto o Bolsonaro fazia e pintava e bordava, o PT nunca foi contra nem mesmo o impeachment de Bolsonaro e nem mesmo, muito menos, aos atos contra Bolsonaro. Essa promessa de isentar até 5 mil reais de imposto de renda é mais uma promessa vazia. E ele não vai conseguir, claro, explicar como fazer isto, porque ele não vai explicar, porque, como eu disse, é uma promessa vazia. Enquanto isso, o Ciro, o coroné, segundo o rebanho de vermelho, traz números e a origem do que propõe. Lula é enganação, é enrolação. Gabinete do ódio, para Lula, é gabinete do amor. Conchavo e fisiologismo é frente ampla. Fascismo é só da parte de Bolsonaro. Mas quando os de vermelho fazem o uso das mesmas ações de que Bolsonaro faz, como ofender, manchar reputações e fazer fake news o tempo todo, além, é claro, de dividir o Brasil com o nós contra eles. Responde aí, petista, mas não vale ofender. Responde tentando dialogar de fato. Ou vai te silenciar também, como fazes quando sabe que não tem o que responder e que talvez falte até mesmo os xingamentos comuns, porque faltou, né? E faltou e vai faltar muita vergonha na cara destes que passam pano para as vontades e os desejos e as necessidades do pai Lula. Vocês falam no povo brasileiro, mas vocês não estão nem aí com o povo brasileiro. Como o Lula não está nem aí com o povo brasileiro, vocês estão interessados em agradar o seu amo Senhor. E Lula está interessado em agradar os seus desejos e fazer propaganda exagerada dos seus feitos. Num país em que os índices de educação em seus governos pretéritos foram abaixo, em que a linha da pobreza só teve um crescimento artificial, não me espanta nada. Eu avisei que iríamos ter o estelionato eleitoral. O povo brasileiro escolheu. Eu respeito muito o desejo das urnas. Agora eu tenho que dizer, eu avisei, e que o povo brasileiro tenha pelo menos, né, sabedoria em enfrentar os efeitos de sua má escolha. Lá no primeiro turno, não no segundo turno, mas no primeiro turno, havia uma alternativa. Uma alternativa que parte da população brasileira aceitou ser silenciada por esses fascistas que agora chamam os outros de fascistas, mas não olham para suas defecções. Porque bolsonaristas e petistas são os que menos erram, ou os que não erram. Engraçado que mesmo eles não errando, o Brasil não avançou. Há algo de errado aí.